Último dia de inscrição do ProUni tem alguns detalhes que você não pode esquecer, pois podem te prejudicar muito, tanto na sua classificação, possibilidade de aprovação e até mesmo na questão dos documentos depois. Por isso, fica atento a esse vídeo que eu vou explicar tudo que você não pode esquecer nesse último dia. Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Sou o professor Eduardo e antes de começar, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhuma novidade aqui do canal, nenhum conteúdo que a gente ajuda você e, por óbvio, você ajuda muito o canal. A primeira coisa que você não pode esquecer é o seguinte: a tua primeira opção é a sua prioridade. Basicamente é o seguinte, pessoal, assim como no SISU, no FIES também, a primeira opção é a prioridade do estudante no ProUni. Então, se você tem nota para conseguir aprovação nas duas, você tem que ficar obrigatoriamente com a tua primeira opção. Não pode escolher. Se você tem nota para ser classificado nas duas, você vai ficar com a primeira. Não vai ter, depois eu quero escolher a segunda opção, não sei o que lá. É a primeira. Por isso, quando você vai escolher a ordem das suas duas opções, pense bem que se você tiver uma nota para ser aprovado nas duas opções, você é obrigado a ficar com a primeira. Não vai poder escolher depois. Dito isso, é fundamental pensar bem na ordem das suas opções, porque a primeira opção é a prioridade. Outra coisa que também é relacionado com a ordem das opções é que você não pode escolher a opção na lista de espera. Você participa automaticamente da sua primeira opção, no caso. Você vai precisar manifestar o interesse lá no prazo, no mês de março. Só que mesmo manifestando o interesse, você não pode escolher qual das duas opções participará da lista de espera. Você participa automaticamente da primeira opção se ela ainda tem vagas. Caso a primeira opção não tenha mais vagas, nessa circunstância o candidato pode participar da segunda opção, se a segunda tem vagas. Caso a segunda não tenha mais vagas, ele não estará apto a participar da lista de espera, pois nenhuma de suas duas opções tem mais vagas. Mas você precisa entender aqui e lembrar o seguinte: você não pode escolher. Se a primeira tem vagas, você concorre dela. Isso é importante para você colocar a ordem correta das suas duas opções lá na hora da inscrição. Porque se, por exemplo, você inverte a ordem, daí aquela que você tem mais chances de aprovação, você coloca como segunda, aquela que você tem mais vagas, você coloca como segunda opção, depois você não pode escolher ela para concorrer à lista de espera. Então você precisa entender bem qual que vai ser a tua primeira opção. Eu, geralmente, para os meus alunos, para quem faz parte dos guias de aprovação, quem faz parte da mentoria também, que é o nosso outro trabalho, eu geralmente recomendo colocar como primeira opção ou aquela que tem mais vagas, ou aquela que você quer mais. Se tem uma assim que você quer muito mais do que as outras. Por exemplo, você tem como primeira opção a PUC e a outra uma interior de São Paulo. Se você quer muito a PUC, de qualquer coisa, de qualquer jeito você quer tentar a PUC, deixa ela como primeira opção. Agora, se você não tem tanta preferência entre uma instituição, coloca aquela que você tem mais chances, que tem mais vagas como primeira, porque daí nós temos uma probabilidade maior de rodar. Então entenda bem isso, você não pode escolher a ordem das opções da lista de espera. Você participa da primeira opção se ela tem vagas, se ela não tem vagas e a segunda tem, daí você pode participar da segunda. A terceira coisa que você não pode esquecer: não tem mais parcial, essa é a hora da decisão. Agora a gente não vai ter mais classificação parcial, então você tem até hoje, às 23 horas e 59 minutos, para escolher as suas duas opções finais no ProUni. Não vai ter mais parcial, a gente vai ter apenas o resultado lá no dia 6. Então a última parcial que a gente teve é a final. A partir de agora, as opções que você colocar, no caso as duas opções que você deixar lá às 23 horas e 59 minutos, serão as opções finais. Depois não pode trocar, não pode inverter, não pode fazer nada. Então esse é o momento certo, como eu já mencionei nos outros pontos, para você pensar bem em quais serão as suas duas opções e na ordem delas, tá? Pense bem, pois hoje são as opções finais. Aquilo que você deixar hoje, ao encerrar o dia, serão as suas duas opções até o final desse ProUni. O quarto, baixe a ficha de inscrição. Depois que você selecionou as suas duas opções finais, aquelas que você vai deixar de fato, selecionou as duas, você vai em cima da sua primeira opção e você vai ver esse botão. Clica nele e baixe a sua ficha de inscrição. Muitas pessoas falam, não é importante, não sei o que. Beleza, até não pode ser importante, até você pode baixar de forma inútil.
útil. Só que assim, o que acontece? Muitas instituições do ProUni, quando você vai levar os documentos, pedem a ficha de inscrição. Dito isso, você vai precisar dela. Óbvio, depois que sair o resultado, você também consegue baixar, se for necessário, se a instituição pedir. Lá quando sai o resultado, na lista de espera, você consegue baixar a ficha de inscrição. Mas, se você puder baixar agora, baixe agora. Até porque com todos esses bugs que a gente está vendo aí no Sisu, até mesmo no ProUni, a ficha de inscrição é uma garantia que você fez a sua inscrição e aquelas são as suas duas opções finais. Então, após você ter feito a sua troca pela última vez das duas opções, ou se você não vai mais fazer troca, vai lá, baixa a sua ficha de inscrição, salva ela como PDF, pois é a garantia que você fez a sua inscrição. Então, se der algum problema lá no sistema do ProUni, você tem o documento que comprova que você se inscreveu e, além disso, caso a universidade solicite, você já terá salvado esse documento. E para você que se inscreveu no ProUni, quer ajuda com a documentação, tirar suas dúvidas sobre o que mandar para a universidade, como encontrar a lista de documentos e assim conseguir a sua aprovação como essa, galera, garanta sua vaga agora lá nos guias da aprovação, os meus cursos onde eu explico tudo sobre o ProUni, Sisu, FIES, e além disso você tem acesso a um grupo exclusivo para tirar todas as suas dúvidas quanto à documentação do ProUni. Então, se você quer essa ajuda para tirar as suas dúvidas e auxiliar o seu entendimento a respeito da documentação, funcionamento do processo e muito mais, aproveite. E além disso, lá você encontra também as melhores estratégias. Garanta agora a sua vaga. O link está na descrição e também no comentário fixado. Outra coisa que você não pode esquecer é que a ordem de prioridade continua na lista de espera. Tem muita informação na internet falando que a ordem de prioridade não continua. Mas, gente, pensa comigo. Se o Ministério da Educação, quando você manifesta o interesse na lista de espera, lá no dia 18 de março, eles vão divulgar uma lista com a ordem de quem manifestou interesse na lista de espera, colocado em ordem de prioridade. Então você tem lá uma classificação de 1 a 100, por exemplo. Daí sabe quem que são os 5 primeiros, depois os demais candidatos. Como que, por exemplo, o Ministério da Educação vai passar essa lista para uma universidade e a instituição vai simplesmente embaralhar essa ordem de acordo com a nota, deixando de considerar a ordem de prioridade? Isso não faz sentido nenhum. Como é que fica a estratégia? Como é que fica a ordem de classificação que estava sendo divulgada lá no ProUni? Não faz sentido esse tipo de informação. E até mesmo no edital deveria estar explícito que a instituição pode fazer isso, mas não fala. A única coisa que diz no edital é que o processo seletivo vai seguir uma ordem de prioridade, que é aquela que a gente sempre fala nos vídeos. Então sim, a ordem de prioridade segue na lista de espera. Inclusive, desde que essa questão de ordem de prioridade começou, em todas as instituições que eu acompanhei do ProUni, todas seguiram a ordem de prioridade. E eu já acompanhei todas as unidades da PUC no Brasil, já acompanhei Faculdade de Ciências Médicas em São Paulo, já acompanhei em Minas Gerais, já acompanhei UNAERP, Unisa, UMC, Unipar, Unicesumar, Pequeno Príncipe, tudo que é instituição que você imaginar, eu já acompanhei a lista de espera com os meus estudantes e todas elas seguiram a ordem de prioridade. Então sim, a ordem de prioridade continua na lista de espera. Outra coisa que você não pode esquecer é que os documentos dependem de cada universidade. Muitos estudantes acreditam que a lista de documentos para o ProUni é a mesma para todas as instituições, mas não é. Cada universidade tem a liberdade para solicitar mais ou menos documentos. Tanto é que, por exemplo, a PUC, a Mackenzie, a Pequeno Príncipe, Faculdade de Ciências Médicas, todas essas são bem exigentes quanto à questão de documentação. Agora, tem algumas outras que são bem menos exigentes. Tem universidade que vai pedir para você, por exemplo, um registrato, que é um documento que mostra todos os vínculos financeiros com instituições bancárias, por exemplo, que você tem. Já outras universidades aceitam declaração de renda informal que não precisa nem ser registrada em cartório. Por isso, se você passar na primeira chamada, segunda chamada ou for para a lista de espera, você precisa consultar o checklist dos documentos da sua universidade para que você saiba quais documentos eles solicitam, uma vez que isso pode mudar de instituição para instituição. Então, não são os mesmos documentos. Pense isso, tem muitas instituições que são mais exigentes. Outra coisa, se passar na primeira chamada, na segunda opção, ainda concorre à segunda chamada da primeira. Isso aqui toda vez as pessoas acreditam, desacreditam, seja o que for. Mas sim, se você passa na primeira chamada, na segunda opção, você pode assumir, pode se matricular, que você ainda pode concorrer à segunda chamada na primeira opção. E você pode observar isso aqui, na portaria normativa do ProUni. Então, caso você passe, por exemplo, na sua segunda opção, mas você realmente quer a primeira, você ainda concorre à segunda chamada dela. Não concorre à lista de espera só se não formar a turma, tá? Mas a segunda chamada você ainda concorre. E você pode utilizar isso na sua estratégia para eventualmente
colocar como segunda opção aquela que você tem mais chance de passar na primeira chamada e a primeira opção aquela que você realmente quer e que tem uma possibilidade ali, por mais que às vezes seja remota, de passar na segunda chamada. Então pense nisso, que é muito importante para sua estratégia e tá assim na portaria normativa, logo isso continua sendo válido para o ProUni. Então é isso, pessoal, basicamente são essas as principais coisas que você tem que lembrar para o ProUni nesse último dia. Utilize tudo isso na sua estratégia e pense muito bem nas suas opções. Hoje, dia 1º de fevereiro, encerra as inscrições do programa e o resultado vai ser divulgado lá no dia 6. Por isso pense bem qual vai ser a ordem das suas opções, quais serão as suas duas opções, porque depois que encerrar esse dia não tem como trocar mais, daí é só o resultado e depois os demais procedimentos do programa. Pense bem na ordem, não vai se preocupar depois em ter colocado a ordem errada, então pense bem na hora que você for fazer a escolha das suas opções. Então é isso, pessoal, boa sorte para todo mundo, tenho certeza que vocês vão colocar a melhor estratégia em jogo e conseguirão assim a sua aprovação. Tô aqui na torcida por vocês. Então é isso, não esquece de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e inclusive quem deixa o like aqui no vídeo tem sempre sorte. O pessoal que assistia as lives sempre falava isso, então pense bem, deixa o like, dá sorte aí pro ProUni e por óbvio segue a gente lá no Instagram, Ensino de Potência, porque lá sempre tem interação, muito conteúdo para ajudar você. E não se esquece de aproveitar todos os links que estão na descrição. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um forte abraço, valeu e até a próxima.